E aí, pessoal, tudo certo? Na aula de hoje eu vou dar algumas dicas aí de organização e estudo para alunos e estudantes, principalmente de ensino médio e graduação. Então já aproveita aí e manda esse vídeo pro teu colega aí, pro teu amigo, pra tua amiga que precisa receber umas dicas e se organizar melhor nos estudos. O que a gente vai falar um pouco aqui? Vamos falar um pouquinho de organização, vamos definir o que é organização, vamos falar de algumas vantagens, técnicas principais aí que a gente tem de organização. Vamos falar um pouquinho sobre aprender a estudar, né? Pegar alguns hábitos, alguns comportamentos aí que vão nos ajudar a ter um melhor desempenho. Vamos falar um pouquinho da questão da atenção e do excesso de informação e como isso também afeta um pouco o nosso desempenho, o nosso aprendizado. E falar de algumas ferramentas e apps básicos aí que a gente pode usar para isso. Então, primeiro, definindo a organização. É uma habilidade, também tem aí as habilidades organizacionais, que são um conjunto de comportamentos aí, né, que vão nos ajudar com a organização. E a organização em si, ela se desenvolve com a repetição. Isso quer dizer que, à medida que a gente vai executando algumas ações no sentido de se organizar, a gente vai desenvolvendo ela quase como um hábito do dia a dia. Isso vai nos trazer inúmeras vantagens, principalmente para fazer uma melhor gestão dos nossos recursos, né? Recursos aqui é o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia, nossa atenção. Também vai nos ajudar a equilibrar a rotina, porque uma vez que a gente começa a se organizar, a gente começa a deixar um tempo para coisas de saúde, exercício físico. A gente começa a ver também como a gente está usando o nosso tempo por trabalho, para desenvolver a carreira, para os relacionamentos, para atividades de lazer e bem-estar e finanças. Então a gente começa a conseguir equilibrar, porque a gente tem uma visão geral aí de como é que está a nossa gestão dos recursos. Outra coisa que a organização permite é quebrar tarefas em etapas. Então a gente começa a ver aí certas atividades que a gente tem durante o dia como pequenas etapas, né? Então vai fazer um trabalho, um projeto de uma disciplina, um trabalho que tu tem que entregar. Tu vai vendo que tu tem que ir lá escrever, tu tem que pesquisar algumas coisas, desenvolver alguma coisa e depois juntar tudo isso. Então a gente começa a ver tudo como pequenas tarefas. Outra coisa que a organização vai permitir é desafogar o cérebro, porque uma vez que tu começa a te organizar, tu já sabe o que tu vai ter que fazer, tu não vai ter que ficar passando um tempo ali fazendo um esforço para se lembrar do que tu precisa fazer. Isso vai te dar mais energia justamente para poder fazer as tarefas. Além disso, né, vocês vão ter menos estresse, porque vocês vão esquecer menos das coisas, ter menos ansiedade também, né? Então, isso vai ajudar vocês a estar preparados para o próximo dia, né, para as tarefas do dia a dia. E vai ajudar, óbvio, a viver um dia de cada vez, porque vocês vão estar organizados e preparados para o que vocês têm que fazer no futuro. E outra coisa, né, pessoal, a organização também, ela vai ajudar no planejamento semanal. E nesse sentido também, a gente vai ter que pensar em alocar um momento na semana, ou no dia, ou a cada tantos dias, para a gente se reorganizar. Então a gente vai fazendo um planejamento e uma reorganização constante. Então isso é outra coisa super importante, né? Por exemplo, eu tenho na minha semana alguns horários onde eu vou lá e atualizo minha agenda, mudo algumas tarefas de lugar, coloco lá algumas tarefas novas que têm que ser feitas. Então o planejamento semanal faz parte, né, da organização. E também a organização pode ser vista como um ciclo de tarefas, tá? Por exemplo, vocês podem ter uma lista de tarefas, um checklist, com tudo que vocês têm que fazer, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei um exemplo. Eu tenho que fazer um projeto de desenho técnico, ele vai ter que ser entregue até 13 de julho. Eu preciso fazer o desenho, eu preciso fabricar e montar, eu preciso escrever o relatório. Então, vocês vão colocando essas listas de tarefas, né? E a partir desse checklist, a gente vai começar a transferir essas tarefas para a agenda, né? Uma agenda semanal aqui no caso, onde a gente tem o dia da semana, tem as horas, né, do dia, e tem as tarefas que a gente precisa fazer. Então a gente começa a alocar ali algumas dessas tarefas do checklist. A gente organiza, né, o que a gente vai fazer usando diferentes critérios, tempo que vai levar, o prazo, né, tarefas que tem prazos mais próximos a gente coloca primeiro, por urgência, por complexidade. E também a gente pode quebrar em blocos de horas aqui,
né? Bota um bloquinho aqui para uma tarefa, bota aqui mais um bloquinho para essa mesma tarefa. Bom, aí o que a gente faz? A gente basicamente planejou e agendou, quebrou em etapas, colocou na agenda, e aí no dia a dia a gente vai executar aquela tarefa. Então na quinta-feira de manhã, o cara vai dar uma lida num livro das 9 até as 10h15, né? Ou vai ter ali uma atividade em algum lugar. Então deixa aqui já nos lembretes das tarefas, né? E vai executar. E claro, né, pessoal, o que a gente vai fazer constantemente? Analisar as tarefas que a gente colocou ali, ver como é que a gente executou, se dá para melhorar alguma coisa na execução, se precisa reorganizar e otimizar. Então, a gente avalia o que a gente aprendeu nessa tarefa, o que poderia ser feito de melhor na próxima vez que eu tiver que fazer essa tarefa, né? O que pode melhorar na minha organização. Isso se torna, então, um hábito cíclico, tá? Beleza? Então, quais ferramentas a gente pode usar para fazer isso? Primeiro, um checklist, uma lista de tarefas com os prazos para cumprir essas tarefas, né? Provas, trabalhos, listas de exercícios, por exemplo. A gente vai colocando ali. A gente vai precisar de uma agenda ou de um planner, que é justamente para a gente poder ver a nossa semana e ir colocando ali blocos, né, com as tarefas. Também, pessoal, para cada disciplina, para cada curso que vocês fazem, cria uma pasta de arquivos no Drive, no Dropbox, no computador de vocês, né, no celular, onde vocês vão salvar os arquivos, PDFs, slides, trabalhos, códigos, links, né? Então tudo ali vocês vão colocando, justamente para facilitar vocês encontrarem essas informações depois, né? E exemplinho do dia a dia, né, pessoal? Quando eu estava na graduação, eu costumava fazer uma pasta para cada disciplina do curso, e colocava lá os slides, todos os materiais que o professor deixava. Hoje, como professor, eu digo para vocês que isso me ajudou muito, porque eu pude, quando comecei a dar aula de alguns tópicos, pude ir lá nessas pastas e buscar algum pouco do que foi feito naquela disciplina e aproveitar alguma parte, né, alguma já estrutura. Então, até para o cara que é professor, é muito bom guardar esses materiais de cursos que fez. E o que é bom sempre ter em mãos, pessoal, pensando aí quem está fazendo graduação, ensino médio e tal. O calendário acadêmico, para saber quais dias vai ter aulas, tem algum dia que vai ter uma aula trocada, quais dias aí a gente tem as certificações de conhecimento, quais dias a gente precisa entregar algum documento, datas de matrículas e rematrículas do sistema, né? Datas de trancamento de disciplinas, tudo isso, semana acadêmica, tudo isso vai estar nos cronogramas, né? Então é bom para o aluno também estar um pouco preparado aí para o que vem pela frente. O cronograma das disciplinas, né, que basicamente o professor vai dar um plano para vocês de ensino, um plano de atividades, e vocês podem usar isso, né, ter isso em mão sempre para poder também jogar na agenda algumas datas importantes, e ter em mãos aí os links do Moodle, né, então colocar marcadores no navegador, links na área de trabalho para acessar rápido o Moodle e os ambientes de aprendizagem virtual. Fora isso, né, pessoal, lista de documentários, filmes, livros, coisas úteis que vocês têm que fazer. Já corrigi, botei uma vírgula ali que faltou no slide. Beleza? Então vamos falar um pouco agora, a gente falou de organização, vamos falar um pouco de aprender a estudar, alguns comportamentos importantes aí para estudar melhor. Primeira coisa são os horários, tá? Então é interessante vocês, quando forem estudar ou alocar um tempo para estudar, fazer blocos aqui de 1 ou 2 horas. Então, por exemplo, na quarta-feira à noite, das 19 às 20 horas, eu vou ter um bloco de estudo onde eu vou fazer a lista de exercício tal, da disciplina tal. Ou eu vou ler o tal livro, ou vou assistir um documentário que o professor recomendou. Então, eu vou fazer pequenos blocos, não vai pegar uma noite inteira e fazer 5 horas lá. Pode fazer isso, mas o ideal é começar com pequenos blocos e ir trocando também os contextos para não ficar tão exaustivo. E o que vocês vão priorizar nesses horários? Os prazos de entrega ali, o que vocês têm que entregar antes ou estudar antes. A dificuldade da matéria também, ou a importância dessa matéria no curso, né? Principalmente, pessoal, o que acontece muito, né? Algumas disciplinas têm pré-requisitos e caso a gente reprove ou eu não consiga cumprir aquele pré-requisito, a gente acaba se trancando no curso, né, e ficando com disciplinas pendentes. Então, muitas vezes é interessante a gente avaliar e priorizar aí quais matérias
vão causar menos trancamentos e tentar dar um foco nelas para não reprovar. O que mais, pessoal? Tem que estar disposto a estudar naquele momento. Então a gente precisa descobrir quais horários são mais produtivos para a gente, quais turnos são mais sossegados para a gente, que a gente não vai estar tão exausto mentalmente, tá? Se estudar à noite, também é importante cuidar com a tela, o azul das telas, né? Então reduzir a luz azul no computador ou no celular, ativar, né, os modos noturnos, para que a gente tenha mais facilidade de dormir depois que tiver estudado, né? O azul, ele deixa ele estimula demais a produção de alguns neurotransmissores e isso vai causar que a gente tenha mais dificuldade de dormir. E também estudar em diversos horários e descobrir como na rotina que a gente está tendo naquele ano, naquele semestre, isso vai funcionar melhor, beleza? E claro, pessoal, tem que estar descansado para estudar, né? Não chegar cansado para estudar. Então, caso vocês precisem, deem uma descansadinha 10, 15 minutos antes, né? Bota o despertador no telefone para vocês chegarem um pouco mais descansados na hora de fazer esse estudo. Outra coisa importante é ter objetivos, né? Então, como eu falei no slide anterior, tu precisa ter objetivos para cada um desses blocos de estudo. Bom, eu vou fazer tal lista, eu vou me preparar para uma prova, eu vou fixar melhor um conteúdo que eu não entendi. O professor não explicou muito bem tal conceito, vou procurar no YouTube um outro professor explicando tal conceito para dar uma reforçada. Vou trabalhar num projeto, né? Vou assistir uma videoaula, vou fazer ali um problema, vou resolver alguma questão, algum exercício, tá? Então, tenham objetivos para cada bloco para facilitar e vocês não ficarem dispersos quando forem estudar. Quanto às avaliações, pessoal, bom, a avaliação, a prova, né, a certificação de conhecimento, ela ainda é uma forma importante do professor avaliar vocês, ver como é que vocês estão compreendendo a língua portuguesa, se estão escrevendo bem, se estão atentos, né? Então não deixem disso para estudar na véspera de uma prova, vocês não vão reter o conhecimento. Para a gente fixar as coisas na memória, a gente precisa justamente da repetição delas. Então, uma vez que o professor ou a disciplina, ou no cronograma da disciplina tem uma data de avaliação, 2 ou 3 semanas antes vocês já comecem a revisar os conceitos, a fazer alguns exercícios. Isso vai preparar vocês melhor e no dia da avaliação vocês vão estar um pouco mais relaxados porque vocês realmente exercitaram aqueles conceitos e eles estão fixos na memória. A gente não aprende, para não falar um palavrão aqui, a gente não aprende as coisas de um dia para o outro. As coisas levam tempo para ser aprendidas, né? Tem que pensar que no nosso cérebro tem conexões nervosas que vão sendo reforçadas à medida que a gente estuda, tá? Outra coisa, fazer um resumão dos conteúdos. Pega lá umas folhas, começa a anotar, fazer mapas mentais, fazer anotações para ajudar a memorizar os conteúdos. Façam pequenos blocos curtos de revisão, né? Então revisa a matéria 15, 20 minutos. Deu, tá bom, suficiente, anota algumas coisas e pratiquem, né? Façam exercícios aqui e passem a limpo os exercícios que vocês têm, né? De uma forma de reforçar até o método de resolução dos exercícios. E outra coisa, pessoal, principalmente durante as aulas, tá? E enquanto vocês estão estudando, é fazer anotações. Por exemplo, durante a aula, copiar algumas coisas que o professor coloca no quadro, tá? Esse movimento mecânico de escrever e anotar, né? Ele faz parte do aprendizado visual e motor. Então, vocês estão estimulando não só a escuta e não só a visualização, mas também vocês estão transferindo o conhecimento para o papel, né? Isso vai ajudar vocês também a fixar melhor o conteúdo, porque vai estimular outras partes do cérebro, né? E o aprendizado pode ser visto como, e a inteligência, né, como várias áreas do cérebro interagindo entre si, tá? Antes das provas, pessoal, anotem as dúvidas para consultar o professor. Caso vocês tenham um exercício que vocês fizeram em casa e estão se sentindo inseguros, vai lá, mostre para o professor, vê se ele tem alguma dica, tá? Faça uma revisão semanal. Então, ter pequenos momentos de revisão, né, como eu falei antes, e anotar também dúvidas que surgem no dia a dia. Às vezes a gente se trava, né, então é bom anotar perguntas para que a gente mesmo possa ir buscar respostas, né. Outra coisa super importante, pessoal,
que é quase um pilar, basicamente, de estudar, né? É ter a saúde, né, da melhor maneira possível, né? Conseguir administrar bem nossa saúde. E aqui são duas coisas fundamentais. Primeiro é o corpo físico, tá? A gente precisa ter ali pelo menos 7, 8 horas de descanso, né, no nosso dia, ter um período bom de dormir, né? Porque é durante o sono que as nossas memórias temporárias elas vão sendo transferidas para uma área de memória mais fixa, de longo prazo, tá? Então, se a gente não descansa, esse aprendizado, né, essa movimentação do aprendizado no cérebro não acontece de maneira muito efetiva. Outra coisa importante, pessoal, é fazer pequenos descansos ao longo do dia, tá? Fazer intervalos de 5 a 15 minutos, sentar no sofá, sentar na cadeira, fechar os olhos, dar um tempo para a cabeça, assim, sem estímulo. Não vai pegar lá esses 15 minutos de intervalo e ficar no Instagram, ficar no TikTok, nada disso, tá? Não fiquem nas redes sociais, porque daí vocês vão estar juntando mais informação e mais coisa que muitas vezes não é útil para aquele momento da tua vida, para aquele momento do dia, tá? Então é quase um intervalo para meditação, para dar uma descansadinha mesmo, para fechar os olhos, para dar um reset basicamente no teu cérebro, tá? Então isso vai ajudar também. Isso muitos pesquisadores faziam, se eu não me engano, Einstein, ele fazia esses pequenos intervalos de sono, né, ou de descanso ao longo do dia para conseguir não exaurir tanto a mente dele, tá? Outra coisa, pessoal, precisa aí encontrar um momento para fazer algum exercício aeróbico, algum exercício de musculação, tá? Para deixar o teu corpo um pouco mais confortável, né? A gente sabe que quando faz exercício o corpo fica mais leve. Logo, quando a gente está estudando, o corpo não vai ficar chamando muita atenção do cérebro para alguma dor, para algum desconforto, tá? E outra coisa é o sistema imunológico. Por tabela, quando a gente faz exercício, o nosso sistema imunológico melhora, mas também a alimentação, né? E o uso de vitaminas adequadas, né? Avaliar também a questão de frutas, né? Tudo isso, a nutrição, para deixar o corpo físico o mais confortável possível para a gente poder focar no estudo, tá? E outra coisa, pessoal, é a mente, tá? A mente, ela é os nossos pensamentos, o nosso ego e como o nosso diálogo interno também, tá? Então, se a gente não tá com um diálogo interno adequado, a gente fica se auto-sabotando, a gente fica causando comportamentos que nos afetam, tá? Então, importante a gente cuidar da nossa mente também, tanto quanto o corpo. Se a nossa mente tá ruim, a gente vai desleixar no corpo, tá? Então, a mente é outra base super importante. Então, busquem terapia sempre que necessário. Muitas vezes na nossa infância a gente teve uma série de experiências aí que causaram traumas ou causaram aí alguns comportamentos que não são saudáveis. E é bom fazer uma terapia com um psicólogo, muitas vezes para poder perceber se a gente não está tendo algum comportamento ali que vem de coisas do passado, né? Então isso é importante, terapia. Muitas instituições, pessoal, universidades e institutos federais têm um acompanhamento psicológico, tem psicólogos à disposição para ajudar. Então mesmo que você não tenha condições de ir no atendimento ou pagar um terapeuta, muitas vezes a própria instituição vai ter algum recurso nesse sentido, ou posto de saúde, muitas vezes o próprio município oferece algumas oficinas ou atendimentos, tá? Então, sempre tem alguma possibilidade aí dentro do possível. Outra coisa é desenvolver inteligência emocional, que é lidar com as nossas emoções de uma maneira que nos ajude a tirar o melhor proveito do nosso tempo, da nossa mente, tá? Então, busquem saber sobre isso também. E aqui, ó, meditação e mindfulness, né? Mindfulness está muito associado a gente ter consciência do que a gente está pensando, do que está passando na nossa cabeça e começar a filtrar ou remover comportamentos tóxicos, tá? Então, super importante. E outra coisa que a gente tem hoje que é muito relevante, que vale uma reflexão de vocês, é o excesso de informação, tá?
A gente tem usado muito a rede social para se comunicar, tem recebido muita informação via rede social. A gente fica ali no feed, né? Se mexendo, movimentando ali, recebendo um monte de informação que não vai agregar muito no nosso dia, de pessoas que não estão no nosso círculo muitas vezes, né? Então a gente precisa controlar muito esse excesso de informação, pessoal. Então ficar com o rádio ligado, ficar com a TV ligada enquanto está fazendo outras coisas, né? Ou ficar assistindo um vídeo no YouTube enquanto está fazendo outra coisa. Então tu tá recebendo uma sobrecarga absurda de informação, tá? E com certeza, se vocês fossem pensar na porcentagem de informação irrelevante que vocês recebem para vocês atingirem os seus objetivos, vai ter muita coisa aí que vocês podem começar a pensar em filtrar ou reduzir, tá? E quando vocês estão estudando, pessoal, quando vocês são estudantes, esse é o ônus, né, de estudar, querer aprender, querer dar um up na sua carreira, na sua vida como um todo, né? Então, a gente precisa começar a filtrar, pelo menos durante alguns períodos da nossa vida, o que a gente está consumindo de informação, tá? Outra coisa, pessoal, excesso de informação vai prejudicar a memória de vocês, porque é uma informação que vai estar competindo com o que vocês realmente querem aprender e dominar. E também tem que lembrar, pessoal, que a nossa atenção é o recurso mais poderoso. Então, as redes sociais, basicamente, elas vão usar de recursos aí para ter e para fazer com que a gente fique a maior quantia de tempo, né, nesses aplicativos. Então, eles competem pela nossa atenção. E essa atenção a gente podia estar dando para coisas mais importantes para nossa vida, tá? E o excesso de informação também vai aumentar a ansiedade de vocês. Então, se vocês já têm um pouco de ansiedade ou já têm muita ansiedade, vocês precisam reduzir o consumo de informação, principalmente irrelevante. Isso é uma coisa que vocês vão precisar avaliar, o que é relevante e o que não é, tá? E tem que lembrar, pessoal, que as redes sociais, a dopamina, né? Quando a gente ganha um like, ganha um comentário, ganha uma curtida, a gente está recebendo recompensas imediatas no cérebro em forma de dopamina, e isso vai nos viciar num nível muito intenso, muitas vezes, e vai abrir mão das recompensas futuras. Afinal, a gente está estudando e tentando aprender para ter um futuro melhor, para ter uma profissão melhor, para daqui a pouco ser empreendedor, né? Para daqui a pouco dar uma contribuição significativa para esse mundo. Então, recompensas imediatas vezes recompensas futuras, tá? Então pensem muito nisso também, que vocês, enquanto estudantes, estão buscando uma recompensa futura para vocês terem uma vida mais completa, tá? Ainda sobre excesso de informação, pessoal, botei aqui 2 ícones, né? Um homem das cavernas, né? O cérebro dele é praticamente igual ao cérebro do nosso homem dos tempos atuais, tá? Então o nosso cérebro ele não evoluiu tanto nos últimos 100 mil anos em relação à forma que a gente viveu, que é muito diferente, tá? As necessidades aqui eram de sobrevivência, basicamente, eram muito diferentes das nossas. Então nosso cérebro ele não evoluiu no mesmo nível que a tecnologia e a cultura, tá? Então isso vai causar uma série de dificuldades, porque a gente não conhece muito o cérebro, a gente ainda está aprendendo muito sobre neurologia, né? Então isso é uma coisa importante, tá? E isso vai de encontro ao excesso de informação. Pense na diferença de quantidade de informação e coisas que essas duas pessoas precisam saber. E vocês vão perceber que o nosso cérebro está aqui ainda, né? É o mesmo, então a gente precisa lidar com cuidado com esse cérebro, tá? Você é o que você consome, então pense no que vocês estão consumindo de conteúdo, que vocês estão consumindo de alimentos, que vocês estão consumindo de atividades, tá? E o conteúdo que você está assistindo, está somando realmente a tua vida? Está somando ao teu futuro? Ou só está te sobrecarregando? Aquelas fotos que tu fica vendo no Instagram de outras pessoas, são de pessoas que estão próximas, que você realmente gosta? Ou são de pessoas que você está ali stalkeando ou fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Então avaliem esse tipo de coisa. E também, pessoal, a gente precisa avaliar um pouco as atividades que a gente faz com os nossos amigos, tá? Algumas amizades, elas trazem
Amizade sempre traz benefícios, os amigos sempre trazem benefícios, mas em certos momentos a gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente faz com os nossos amigos para atingir algum objetivo, tá? Precisa achar esse equilíbrio e muitas vezes a gente vai ter que focar mais em algumas amizades que outras, né? E também identificar amizades que podem ser tóxicas ou que podem ter comportamentos que não vão te ajudar e você precisa fazer ou pensar alguma coisa a respeito disso, né? Outra coisa, pessoal, quase terminando então. Espaço de estudo. Tenha um bom espaço de estudo, sem bagunça, sem coisas que não têm relação com o estudo, dentro do possível, né? Olha só essa mesa, o estado dela. Como é que tu vai ter clareza se tá tudo bagunçado, né? Teu cérebro vai ficar do mesmo jeito. Se precisar, usem fones de ouvido, coloquem músicas instrumentais, músicas de foco, músicas que não tenham muita letra, porque isso vai ficar chamando muita atenção, né? Caso vocês estejam estudando. E também evitem consumir podcasts ou outros conteúdos enquanto vocês estão estudando. Vocês estão embaralhando o cérebro de vocês, né? E desligar a TV, rádio, essas coisas, né? Isso não vai agregar. Então, recomendo, se precisar, colocar só uma música instrumental, uma música ambiente, que vai ajudar vocês a focar, tá? E na internet tem uma série de playlists para isso. Reduzir as notificações. Então, enquanto vocês estão estudando, pessoal, mantenha o celular distante, botem ele no modo ali que ele não vai ficar piscando um LEDzinho, que não vai ficar fazendo barulho, nem vibrando, a não ser que vocês tenham alguma situação urgente, óbvio. E desativem notificações no computador também, né, para não ficar chamando atenção. Tem uma técnica também que se chama Pomodoro, que é de botar um temporizador de 5, 10, 15, 25 minutos. E enquanto esse temporizador está ativo, vocês não vão trocar de tarefa. Vocês vão ficar focados na tarefa que vocês estão fazendo. Depois que passou esse tempo, tu faz uma pequena pausa de 5 minutos, dá uma movimentada, toma uma água e volta de novo para mais. Quase como se preparar para uma maratona, né? E com o tempo vocês vão ir tendo mais facilidade de focar mais tempo na mesma tarefa. E claro, pessoal, fome, frio, cansaço também vão afetar, tá? Então, como eu falei, vocês precisam avaliar o conforto de vocês nesse tempo. Além disso, pessoal, persistência, né? Tem que entender que aprender e estudar é um processo, a gente vai melhorando, a gente vai pegando o jeito, a gente vai aprendendo o que funciona melhor pra gente. E outra coisa é ter consciência que os primeiros anos, principalmente da graduação, são os mais desafiadores. Por quê? Muitas vezes a gente vem de um ensino médio aqui no Brasil muito fraco, no sentido de que a gente não é exigido, a gente vai sendo passado de ano, e não é uma função julgar aqui, mas a gente vem num ritmo de que aprender não precisa fazer nada, a gente vai passando de ano. Então a gente não é desafiado muitas vezes de uma maneira adequada, a gente vai passando por conselho de classe, então a gente vai vendo que vai aprendendo de uma maneira equivocada que a gente vai conseguindo passar de qualquer jeito, e não vai ser assim que vai acontecer muitas vezes. Então, nos primeiros anos a gente toma muitas vezes um choque, né, de ter que realmente tomar consciência de que precisa estudar e se dedicar. Só que esse choque, esse impacto, principalmente nos primeiros anos, ele vai nos recompensar muito, porque a gente vai ter que mudar muito nossos comportamentos, tá? Então, mesmo que os primeiros semestres sejam difíceis, não desistam tão fácil, tá? A gente vê muita desistência nos cursos. Às vezes um curso começa com 30 alunos e termina com 15, com 10. E é muito triste ver isso, porque é justamente resultado de uma falta, assim, de se desafiar, né? De criar uma cultura de estudo, né? Geral. E outra coisa também é estudar em grupos, pessoal. Porque daí com os colegas de vocês vão ter um grupo, vocês vão poder falar sobre o processo, as dificuldades também, ter um apoio, né? E vocês vão poder desenvolver a comunicação, outros pontos de vista e se ajudar a explicar os conteúdos. E tem também alguns desenhos, alguns conceitos que mostram que uma das melhores formas de aprender é ensinar outra pessoa. Por fim, pessoal, em sala de aula, o que é recomendável? Para muitas pessoas vai ser o único tempo que elas vão ter para estudar e aprender, né? Por causa das outras tarefas do dia a dia. Então é interessante, antes da aula, vocês fazerem uma revisão rápida do que foi visto na aula anterior.
Sentar próximo do professor, então ao invés de ir lá pro fundão, senta na primeira, segunda fileira para poder ouvir melhor e para não ser estimulado por tudo que está acontecendo no fundo da sala de aula e com os colegas de vocês. Tudo isso vai ser distração, tá? Guardar o celular. Então não ficar entrando em rede social, não ficando fazendo esse tipo de coisa, deixa só para pesquisa, observa seu próprio comportamento. E claro, da mesma forma que tem que se preparar para estudar, tem que estar descansado e confortável na sala de aula, se possível também. Então tentem dar uma descansadinha antes. Tomem um café, um chá, algo que possa ajudar vocês a se manter acordado. E cuidem com a fome, porque se vocês estiverem com fome, o cérebro de vocês não vai estar preocupado em reter as coisas, tá? Então, tem várias dicas aqui, vejam o que é interessante para vocês. E, num próximo momento, num próximo vídeo, se vocês quiserem, comentem aí embaixo, eu vou falar um pouco de como a gente pode usar ferramentas como as ferramentas do Google para poder se organizar. Google Tarefas, para fazer checklists, Google Agenda para fazer, então, a tua agenda semanal, e o Google Drive, então, para fazer o armazenamento. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma curtida aqui, comentem também, que no próximo momento eu faço. Eu mostro também como eu tenho me organizado usando essas ferramentas.